Eu comecei agora o meu curso de pedagogia e eu não tenho uma linguagem muito formal assim, mas eu gostaria de fazer essa pergunta aqui, que é uma pergunta que, na verdade, não é de hoje que Deus brada ao meu coração, mas é algo, então, como eu tive a oportunidade de tornar público essa questão, eu queria saber da opinião dos demais. Eu anotei aqui para ficar mais claro. Sabe, é muito fácil de notar que hoje há uma necessidade de um avivamento, ou por que não dizer de uma reforma também. Hoje, não só dentro como fora da igreja, a gente observa uma necessidade de avivamento. Jovens com 15, 16 anos, se drogando de forma exagerada, extrema, uma coisa que me dói o coração. E dentro da igreja, muitas coisas assim, bem feias, digamos assim, coisas que Jesus não pregaria aquilo que esse cara está pregando dentro da igreja. Para uma igreja tão grande, Jesus não diria isso. E eu fico me perguntando, e eu queria compartilhar essa pergunta com todos: por que nós hoje, observando tanta hipocrisia, tanta heresia sendo pregada, e observando tantas pessoas morrendo sem Jesus, morrendo espiritualmente e fisicamente também sem Jesus por causa das drogas, por causa do pecado, por que nós hoje não pensamos mais como um cara desse? Eu fico me perguntando, será se o amor da gente esfriou? Os discípulos todos morreram como mártires. E por que eu hoje eu me satisfaço só em ir à igreja aos domingos? Por que será que a gente pensa assim hoje? Por que será que a gente não pensa mais como pessoas como essas? Basicamente é essa a minha pergunta. Não é uma pergunta, digamos que, sei lá, intelectual, mas de reflexão para nós jovens cristãos, universitários, para mim, uma reflexão para mim mesmo. E eu queria saber da opinião de vocês aí em cima. Quer que eu chore aqui? Realmente, eu, como pastora, responsável também por tudo que está acontecendo, me sinto no desejo de voltar às Escrituras. Eu creio plenamente, inclusive estou trabalhando, estudando essa sistematização de Lutero, porque assim como John Wesley, ele sistematizou um avivamento. Eu acredito plenamente que nós vamos ter que voltar para a verdade das Escrituras. Nós vamos ter que desejar vivê-la. E nós vamos ter que batalhar para um forte discipulado de nação. E esse discipulado deve ser estabelecido 1 a 1, ou pastor igreja. Eu não sei qual é a metodologia que a gente possa usar, mas que seja uma metodologia que dê certo, como deu de Lutero. Eu esqueci de comentar, mas a cidade de Wittenberg, gente, ela tinha aproximadamente, na época de Lutero, 4.000 habitantes. 2.000 eram universitários. Era uma cidade de universitários.
todos os homens e mulheres inteligentes estavam em Wittenberg para ouvir o doutor Lutero e serem transformados intelectualmente. Então, o que eu percebo? Está havendo ausência de discipuladores que conheçam as Escrituras. O que nós estamos vendo hoje nas universidades ou em qualquer outro lugar, pessoas falando de si mesmas ou de mentiras. Quem se voltar para as Escrituras poderá gerar um avivamento. Eu tenho convicção dentro de mim que um retorno às Escrituras poderá salvar um bom momento para a gente agora. E quando você descobrir as Escrituras de fato, discipule a nação. E poderá haver uma mudança. Eu concordo. O movimento da reforma foi um movimento de volta às fontes e foi um movimento de pregar a palavra. Cristianismo, do século I até o século IV, praticamente foi um movimento mais puro de uma igreja que crescia, mas que estava comprometida com o ensino de Jesus. E a partir daí tudo muda. Toda a pompa, todo o poder, toda a hierarquia que tinha a religião pagã entrou no cristianismo. E hoje? O que acontece hoje? Falta muito a ousadia que teve um Lutero, que teve um Wesley, que tiveram homens e mulheres do passado. Hoje, gente, nós estamos engessados. Hoje a filosofia pós-moderna é tão forte, mas tão forte, que as pessoas, quando você quer falar de Jesus, ou quando você pensa e você diz que você vai falar, cuidado, você tem que respeitar a crença do outro. E eu penso comigo, cuidado, eu respeito e as pessoas estão indo para o inferno. Porque eu não posso, não é politicamente correto eu falar de Jesus Cristo, um homem que muda a história da humanidade, o Filho de Deus. E eu lembro muito de uma mulher naquele século XVI, que ela defendeu as ideias de Lutero, mas ela disse o seguinte: se Lutero desmentir tudo o que ele falou, que Deus não o permita, mas se ele desmentir tudo o que ele falou, eu continuo na minha fé, porque a minha fé não está firmada nas palavras de Lutero, mas na Bíblia. Então, nós temos um único caminho, que é Cristo, que não é Lutero, que não é o Papa, que não é nenhum ser humano. O único mediador é Cristo. A única igreja é a que Cristo edificou. E é isso que nós temos que proclamar, porque só o Evangelho vai libertar essa sociedade. Só a sede de cada um, de conhecer a verdade, de viver essa verdade, que é o que mais difícil. A pressão da sociedade pós-moderna é de destruir tudo. Desconstruir, destruir. Eu lembro do salmista perguntando: destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Estão derrubando tudo. E eu não falo só na religião, é na arquitetura, é na moda, tudo que era feio, tudo agora é moda. Tudo que se fazia, às vezes escondido, e você fala, mas se fazia, mas era escondido, pelo menos se fazia escondido, porque você tinha um pudor. Você falava, eu estou errando, agora não é escancarado. Então, essa filosofia pós-moderna está acabando com a nossa sociedade. Essa pregação de que tudo é lícito, tudo me convém, eu faço o que me dá prazer, isso, como eu disse na minha palestra, isso está bestializando o ser humano. O ser humano está priorizando instinto, emoções e não racionalidade e não a fé. Então, nós temos que voltar à fé, à palavra de Deus, a Cristo, vai salvar a sociedade. Na Roma antiga era tão ou pior do que a nossa época. E o cristianismo mudou aquela circunstância.
A Inglaterra do século XVIII era horrível. E o cristianismo mudou. Homens comprometidos na reforma, o ambiente era ruim. E o cristianismo, o verdadeiro cristianismo mudou. É que a gente não vive o verdadeiro cristianismo. Por isso, meu querido, que nós estamos como estamos. Porque nós não estamos vivendo um verdadeiro cristianismo. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite a todos. Qual é o nome do estudante que fez a pergunta? Davi Silva. Davi, na verdade, esse evento aqui, toda essa discussão, ela nos leva a pensar exatamente isso. Tua pergunta é extremamente pertinente. Ela nos leva a pensar, na nossa época, na situação que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo. A primeira questão que nós temos que pensar nós estamos necessitando de uma reforma. Nós estamos necessitando mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa atuação na sociedade. Por quê? Porque a reforma, na verdade, ela nos leva para aquilo que foi falado aqui pelas professoras, pesquisadoras, de uma transformação social. Eu sou socióloga e o grande processo instaurado pela reforma foi uma transformação social. Isso que Lutero faz em relação ao que existia como um poder dado, um poder dominador que existia na sociedade, isso tinha, historicamente, a gente pode pensar que isso tinha enclausurado a economia, porque a gente vem de uma sociedade feudal em que ela tem uma forma estamental fechada. Nós tínhamos ali o clero, a nobreza e os servos. E você não tinha como ter mobilidade nesse tipo de estrutura social, estamental. Essa concepção ela vai mudando. Como foi falado, a educação ela era restrita a uma determinada camada da sociedade. E isso estava na própria linguagem. Porque não era falada a linguagem do povo, a linguagem que era falada pela população não era a linguagem falada pelos intelectuais. Então, havia esse distanciamento. Havia um distanciamento, são muitas questões que a reforma nos traz. Havia um distanciamento, então, entre o pensamento intelectual e o senso comum, digamos assim, que é como se forma a academia. À medida que a academia ela se separa de uma verdade, porque a gente vive uma época de relativismo, mas ela também se constrói como um conhecimento por excelência, que agora tem, às vezes, dificuldade de lidar com as pessoas. Como a gente diz, é o diálogo universidade e comunidade. Nós temos dificuldade disso. O que a reforma fez? A reforma ela quebrou esse bloqueio que havia entre o conhecimento científico, pesquisa, e o conhecimento do senso comum. Todos os historiadores, o que eles falam, por que houve uma reforma social? Porque houve uma mudança na mentalidade média da humanidade. Foi isso que aconteceu. Então, todas as revoluções, eu como professora, eu costumo falar, Revolução Industrial, a Revolução Política, a Revolução Francesa, a Revolução Científica, o Iluminismo. Mas tudo isso só foi possível a partir da Reforma Protestante. Porque também a estrutura política era uma estrutura fechada, em que as pessoas não tinham poder de decisão. Tudo isso é modificado a partir daí. Então, a mentalidade é modificada. Quando nós falamos direitos do homem e do cidadão, muitas pessoas falam, mas então só o homem votava e tal. Teve todo um processo de transformação do voto dos homens até o voto das mulheres. Algumas culturas não conhecem isso até hoje. Em algumas culturas as mulheres são escravizadas até hoje, porque elas não conhecem uma verdade do Evangelho. Então, a principal questão é uma reforma. E nós pensarmos, enquanto intelectuais, enquanto pessoas que estão abertas para um debate, essa é uma outra questão da reforma, foi levantada aqui na fala das pesquisadoras, que
havia um hábito de gerar debate. Por mais que nós falemos hoje de tolerância, de liberdade, de pós-modernidade, de uma série de questões, nós não temos mais a liberdade de debate. A gente tem dificuldade de ouvir formas diferentes de pensar. Alguns alunos me perguntam, por exemplo, como eu sou professora de sociologia, um autor da sociologia que fala sobre a reforma é o Max Weber. E um aluno me perguntou: professora, o fato dele ser, algumas pessoas mencionam que ele é protestante, o fato dele ser protestante, isso não implica no trabalho que ele desenvolveu? Se nós formos pensar assim, implica de uma forma positiva, porque sociologicamente, à medida que você conhece um grupo, você conhece a lógica de funcionamento do comportamento da ação desse grupo. E todas as vertentes que estudam religião, praticam a religião que estudam. Então, às vezes, a gente coloca algumas questões como se isso fosse um problema. E, na verdade, não é um problema. É uma abertura para o diálogo. A questão que o Davi levantou é uma questão para nós pensarmos, eu acho que isso a reforma nos leva a pensar, em termos de cristianismo, é sobre a falta de referência. Nós precisamos voltar a conhecer as referências, porque a gente não tem como construir uma história sem ter referência. Sem referência, nós não temos identidade. Então, muitas vezes a gente pensa, não, mas a partir desse ponto, já que nós chegamos a um ponto de liberdade intelectual, que na verdade nós não vivemos isso, nós acabamos enjaulando muito a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos comportar. A gente deveria pensar em buscar as referências em termos da reforma social, o que de fato acontece. Como cristianismo, nós temos que buscar essa referência, porque foi lá no começo, digamos assim, que houve uma reforma. E agora, como o Davi perguntou, e agora? A gente vê que precisa de uma reforma, a gente não tem um posicionamento e a gente não sabe como fazer a reforma. Como não sabemos? Por que nós não sabemos? Então, eu acho que essa pergunta ela é primordial. Com essa questão da reforma, eu já havia conversado com a pastora Gláucia. Eu falei, uma questão que a gente tem que se perguntar hoje o mundo precisa de uma reforma social. Porque a questão das drogas é um problema social. A questão educacional é um problema social. Se foram questões que levantaram o interesse lá na reforma, por que não levantam interesse hoje para nós? Porque, na verdade, o que a universidade forma, como formou Lutero e todos os pré-reformistas e pós-reformistas, são intelectuais para reformar, para transformar a sociedade. É esse o motivo. Então, a gente passou por um processo que a gente não consegue, muitas vezes, estabelecer o diálogo com a comunidade, como nós intelectuais falamos. Mas, na verdade, a nossa formação é para isso. É para que haja essa transformação social. E eu acho que a reforma, em termos de referência, ela traz exatamente essa pergunta para os cristãos. O que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel? Por onde nós podemos começar? Os indicativos da história de Lutero que foi contado aqui, pode ser seguido passo a passo. Um posicionamento na universidade. A universidade é um local de pensamento livre. É um local que você tem acesso a vários intelectuais, você tem o direito de estudar, de discutir, de ter um posicionamento, de se colocar. Você tem que ter essa liberdade. Então, muitas vezes a gente pensa, a gente vive numa pós-modernidade em que tudo é possível, mas será que tudo é possível? Será que nós vivemos numa universidade que está aberta para o diálogo, para ouvir os posicionamentos, as formas diferentes de pensar? Nós estamos aqui para isso. Eu acredito que esse é um ponto que pode ser interessante para os intelectuais brasileiros. Ok? E essa não é uma questão apenas brasileira.
as nações, como a pastora Gláucia pesquisou e ela tem essa referência, ela estava falando, quando se fala do discipulado de nações, você está falando de uma mudança de mentalidade. É disso que nós estamos falando. A gente não está falando de uma mudança de religião. Nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, de uma transformação social. E a reforma foi o movimento mais apropriado nesse sentido, para fazer uma reforma social. Ok? Obrigada. Boa noite. Não tá. Alô? Alô? Som. Mais alguma pergunta? Alô? Alô? Boa noite, me chamo Mairane e diante do que foi falado sobre o posicionamento das mulheres, e hoje em dia elas poderem até falar em público, nós falarmos em público, eu gostaria de saber o posicionamento de vocês de um versículo que está escrito em 1 Coríntios 14, salvo engano meu, que fala sobre o posicionamento das mulheres em relação a elas terem a liberdade de falar, onde Paulo ele aconselha, eu acho que é assim esse termo, as mulheres a não falar em público e chamar os seus maridos em casa. E acho que vocês são cientes desse versículo, né? Então, eu queria saber o posicionamento de vocês diante disso, do que o Paulo fala nas Sagradas Escrituras. As mulheres estejam caladas na igreja. É uma recomendação do apóstolo Paulo. E num contexto da igreja da Galácia, né? A igreja de Gálatas, num contexto em que havia muita, até mesmo, vamos dizer o nosso termo de hoje, fofoca, ou um contexto mais pagão. E quando eu penso na mulher judia, que ela não crescia no aprendizado da Bíblia, ela não era ensinada. O menino judeu, com 12 anos, ele era doutor na lei, como a gente vê Jesus discutindo com os doutores, com 12 anos. A mulher não. A mulher, ela crescia aprendendo o que ela devia cozinhar e que ela não devia misturar a carne com leite do animal, e ela aprendia essas coisas. Então, quando Paulo fala, a mulher esteja calada na igreja, eu falo amém, porque a mulher não tinha nem o que falar ali, ela não conhecia, ela não entendia a teologia como os homens, como os meninos judeus entendiam na época, ela não tinha sido ensinada. Então, um contexto bem cultural. Os reformadores, eles assinam embaixo dessa palavra de Paulo e concordam. A abertura para a mulher, mesmo na época da reforma, é muito pequena. E assim ela prossegue, do silêncio das mulheres. Em 1830, nos Estados Unidos, ainda permanecia esse silêncio. As mulheres não falavam, ficavam mudas na igreja. A primeira igreja batista que abriu na Bahia, as mulheres não falavam. E teve uma sessão em que eu falo isso no meu livro, Vozes Femininas no Início do Protestantismo, uma assembleia que eles quiseram eleger um grupo de visitação de uma mulher que estava afastada da igreja. Como que nós vamos fazer? Nós queremos que as mulheres formem esse grupo, mas elas não falam. Como que elas vão se indicar? Como que elas vão falar? E aí, o que se resolveu? O marido levantava a mão, eu, fulano, indico a minha mulher. O ciclano levantava a mão, eu, cicrano, indico a minha mulher. E assim foi. E eu fiquei imaginando, e no retorno do relatório desta comissão, como que ia ser? A mulher fala para o marido, que fala para a assembleia.
Então, é uma coisa bem cultural, que esse protestantismo que veio para o Brasil, é mais o protestantismo estadunidense, em que havia esse papel feminino, papel masculino, o campo, o território da mulher era o lar, o território do homem era o urbano, era o de fora. Agora, pensando na questão cultural daquela época, as mulheres deveriam estar caladas. Pensando no que se segue e no que o próprio apóstolo Paulo fala, Gálatas 3, 8, 9, que Paulo está dizendo que em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são um. E pensando no que é falado em toda a Bíblia, até no Velho Testamento, que as mulheres, o Joel diz que as mulheres iriam profetizar, e pensando no que Paulo coloca no ministério dele, como ele foi atendido pelas mulheres e como as mulheres atuaram como diaconisas, como ministras na igreja, a gente vê que, eu acho interessante aquela frase do Mahatma Gandhi, que ele diz assim: eu admiro Cristo, mas eu não admiro os cristãos. Eu admiro Cristo, eu não admiro os cristãos. E eu assisti uma preleção uma vez que o preletor disse: entre Cristo e Paulo, eu fico com Cristo na lata. Entre Cristo e Paulo, eu fico com a opinião de Cristo. E Cristo, ele dá, assim, ele elogia a mulher, ele dá oportunidade para a mulher, ele conversa com a samaritana, ele quebra barreiras atrás de barreiras, ele fala com uma mulher, o homem não podia falar com a mulher, ele fala com uma samaritana que havia barreira de religião, ele fala com uma pecadora, ele sendo santo, e para aquela mulher, ele diz: eu sou o Messias. Pela primeira vez aparece isso na Bíblia, Jesus falando: eu sou o Messias para uma mulher. As mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição, e nós vemos a mulher relevante no reino de Deus. Então, eu aprecio muito tudo que Paulo escreve, e entre as mulheres estejam caladas na igreja e em Cristo somos todos um, eu prefiro em Cristo somos todos um. E eu penso como as mulheres pensaram em toda a história que eu já tenho pesquisado, e a bandeira que elas levantavam: eu tenho o direito de falar de Deus. O ide de Jesus foi para mim também. Se eu não pregar o evangelho, as pedras clamarão. Imagina as mulheres no céu, Jesus questionando: por que você não pregou o evangelho? Porque eu sou mulher, eu tinha que estar calada. Então, não podemos nos omitir por conta disso, né? Isso realmente é algo que transcende, é algo que é a minha fé com Deus, é a minha responsabilidade como cristã, e não importa se eu sou mulher, eu não posso me omitir. Então, as mulheres estejam caladas na igreja, naquele contexto cabia, num contexto de dissensão, num contexto que houve discórdia, num contexto que não houve crescimento e que estava atrapalhando a ordem do culto e da igreja. Sendo assim, até os homens também têm que estar calados, né? Se for para criar confusão e falar com besteira, também tem que estar calados. Mas, num outro sentido, num sentido de proclamar o evangelho, de escrever sobre fé, acho que as mulheres não podem se calar, é ao contrário, elas não podem e não devem se calar. Jesus educou os discípulos a respeitar as mulheres e o ministério delas. É muito interessante, no primeiro momento da igreja, no primeiro século, havia uma liberdade das mulheres de forma natural no ministério, na igreja. Realmente, como a professora falou, uma questão bem cultural, não é? Mas, enquanto eu estava lembrando desse texto, eu creio plenamente que as maiores educadoras de família são as mulheres. Então, realmente, Paulo deve ter dito: na igreja fica calado, mas ele não disse em casa.
E tem casa as que não podem falar na igreja, às vezes, como a professora falou, por falta de conhecimento teológico, até porque elas não conheciam como eles conheciam, não estudavam como eles estudavam, mas em casa havia uma liberdade de ensino, de educação das mulheres para os filhos. E eu me lembrei aqui dos reformadores, que um dos pontos, inclusive a professora também comentou na fala dela, um dos pontos mais importantes que atraiu muito as mulheres na reforma foi exatamente o sacerdócio universal. Isso foi pregado por Wycliffe, foi pregado por John Hus e pregado por Lutero. O sacerdócio é universal, não é para o homem, é para todos. E John Wesley, no século XVIII, explode dizendo assim: quem me deu aula de teologia foi Susana Wesley, minha mãe. O que eu sei de teologia, eu não aprendi com os doutores de teologia, aprendi com a minha mãe. E ele dá acesso à mãe dele a ser uma ministra da palavra. Na verdade, a minha opinião a respeito do metodismo, século XVIII na Inglaterra, se Susana Wesley fosse homem que tinha feito a revolução, era Susana Wesley. Como ela sabia que ela não podia fazer, ela disse para o filho, ela ensinou o filho, não somente ele, ela ensinou todos os filhos, eu não me lembro se são 18 filhos, se eram 15 filhos, era uma turma grande. E ela foi educada pelo pai. O pai ensinou Susana a ler, ensinou Susana a palavra, e ela aproveitou para ter filhos inacreditáveis, entre eles John e Charles Wesley, e fizeram uma revolução na Inglaterra. Então eu creio plenamente que se não há ainda não há essa liberdade para as mulheres. Quando você vê uma pastora, às vezes eu estou no supermercado, eu gosto de falar isso. Se alguma ovelha nossa tiver e chamar pastora, todo mundo que tiver no supermercado me olha. Porque ainda é escandaloso, porque pastora, mas existe pastora? Eu me lembro que alguém disse assim, deixa eu olhar para a senhora que eu nunca vi uma pastora de perto. Né? Ainda há preconceito, ainda há todas essas questões, né? E nós estamos, na verdade, não atrás de título. Nós queremos, na verdade, ensinar a palavra de Deus naquilo que Deus tem nos ensinado através de sua palavra. E eu acredito também, como os reformadores acreditavam, no sacerdócio universal. Só complementando, ela falou sobre John Wesley. O meu próximo livro, aguardem, já estou terminando de escrever Vozes Femininas nos Avivamentos. Eu falo sobre Susana Wesley. Ela teve 19 filhos, 10 morreram e 9 sobreviveram. E ela os educou na fé cristã. Essa história de mulher falar é interessante. Esse último, Vozes Femininas no Início do Cristianismo, minha filha trabalha na Unicamp, é professora lá, e ela levou para a biblioteca. E um colega dela, professor também, a hora que ele pegou o livro, esse é o livro que minha mãe escreveu, tal. Ele leu Vozes Femininas no Início do Cristianismo, mas vozes? Mas as mulheres falavam? Aí a minha filha respondeu, é o que a minha mãe pesquisou, né? É o que ela escreveu aí. Mas é complicado, né? É uma questão da igreja nesse tempo, eu acredito, isso que a professora Ruth está falando. É um resgate das vozes femininas da reforma, que a gente achava que não falavam. Né? Assim, historicamente, eu fiquei pensando nessa questão, quando Paulo fala, essa questão que a mesa já explicou, né, de como as mulheres estavam nessa época, historicamente, que não tinham acesso à educação e aos estudos teológicos e tudo. Jesus é o fundamento da igreja. Né? Só uma questão assim para nós pensarmos. Paulo, as cartas de Paulo são a história da igreja primitiva. E Paulo diz, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo está levando, historicamente, Paulo está levando os ensinamentos de Cristo como fundamento da igreja primitiva que está se formando. Depois disso, já aconteceram muitas reformas dentro da igreja, principalmente em relação ao papel das mulheres. É claro que, como a pastora falou, a gente ainda não tem essa liberdade toda, mas nós podemos pensar sociologicamente como o cristianismo no papel das mulheres em diferentes culturas.
Como eu ia mencionando anteriormente, quando nós falamos dos direitos do homem e do cidadão, muitas pessoas pensam, mas primeiro foi o direito do homem, e era o homem o masculino. Mas depois foi o direito de voto das mulheres, uma série de direitos. A questão é, quando a gente não tem compreensão do papel, enquanto mulheres, que a gente tem que desempenhar nessa sociedade, a gente começa também a definir uma série de direitos nossos que, digamos assim, desrespeita a vida, desrespeita a forma de viver de outras mulheres. Então, nós olhamos para nós hoje, nós dizemos assim, bom, já que eu tenho direito, e eu tenho direito tanto quanto os homens, eu tenho direito a fazer um aborto. E aí, quando eu digo que meu direito de mulher é fazer um aborto, eu não lembro que um dos primeiros direitos é o direito à vida. Entendeu? Então, se nós não pensarmos o que Paulo está falando sobre a igreja primitiva, é isso que elas expuseram. É como as mulheres viviam historicamente naquela época, mas com muita liberdade. E Jesus, que é o fundamento da igreja, ele mostrou que era muita liberdade. Elas disseram isso. Elas tinham total liberdade de acesso, de pensar. Jesus estabeleceu o diálogo com elas. Historicamente, a igreja já passou por um processo de transformação. Mas nós temos que pensar numa questão. Nós, enquanto ocidentais, nós temos essa questão de, nós temos direito como mulheres, e a gente vai alargando os nossos direitos e vai gerando determinadas injustiças, por exemplo. Isso acontece. A outra questão é sociológica, digamos assim, antropológica. É pensar no papel das mulheres em várias culturas. Nós temos direito de voto, nós temos direito a uma série de coisas, mas tem culturas, por exemplo, que as mulheres, no ritual de casamento, de matrimônio, as mulheres lavam os pés dos maridos, mas elas têm que beber a água que elas lavam os pés do marido. Então, são questões que ainda não foram transformadas pela verdade. Porque a gente pode pensar, não, eu tenho direito a voto, mas a outra, ela pode beber a água do pé do marido, porque é cultural. Mas, sociologicamente, vamos pensar nisso. Antropologicamente, vamos pensar nisso. Nós tivemos ou nós tivemos uma caminhada aí, em termos de direito e da liberdade da mulher? Tivemos. Embora nós precisemos de referência e da verdade bíblica para que nossos direitos não venham a violar outros direitos que são essenciais. Entendeu? Então, quando a gente olha para essa verdade bíblica nos remete à nossa própria situação, à nossa própria condição, enquanto mulheres, nessa sociedade de hoje. E no nosso papel, enquanto mulheres cristãs. Próxima pergunta. Boa tarde. Meu nome é Cássia. Gostaria de dizer que eu não sou da faculdade, da UFMA, mas também estudo teologia, e por isso que foi para eu estar aqui hoje, foi realmente o desejo de aprender a respeito sobre os 500 anos da Reforma Protestante, parabenizar o Grupo MUDE por essa incentiva aos alunos desta faculdade e a nossa bancada hoje com as nossas palestrantes. Eu acho que a nossa querida Margarida iria ficar muito feliz em ver vocês três fazendo com que essa palestra acontecesse de forma tão natural, e que cada um aqui, eu tenho certeza que quando sair por essa porta, vai sair aprendendo, conhecendo e querendo ter um despertamento sobre os 500 anos da Reforma. A minha pergunta é, sabendo que os 500 anos foi um lado, sim, espiritual, mas a minha pergunta é, os 500 anos da Reforma foi um período também intelectual, chamou o despertamento intelectual. A nossa irmã, a nossa querida Gláucia Rosane, ela falou que Lutero leu aproximadamente 10 milhões de páginas. Então, minha querida, eu gostaria de saber da parte espiritual. Se hoje fosse você citar uma parte espiritual, a parte de Lutero, gostaria de saber qual parte,
qual seria essa parte que você poderia nos apontar? A segunda pergunta é, nós ouvimos também falar que foram 95 teses que Lutero ele colocou até mesmo na porta da igreja. E depois ele pegou essas 95 teses, né? E gostaria de saber qual foram essas 95 teses. Aproximadamente citar algumas, porque essas aí eu também desconheço. Citar pelo menos 3, 4 para eu poder saber qual é uma dessas. E gostaria de agradecer e desejar uma boa tarde, assim se estendendo para a noite, uma boa noite para cada um de vocês. Vamos lá, então. A espiritual no momento de Lutero foi exatamente quando ele confronta a falsa teologia da igreja. Foi o ponto máximo quando a igreja está vendendo um pedaço do céu, que nós estamos chamando isso de indulgências. Eles vendiam um pedaço do céu, por exemplo, a professora citou ainda há pouco, uma moedinha dentro do baúzinho, inclusive nós vimos lá, não era baúzinho coisa nenhuma, era um cofre desse tamanhão, que eles levavam para cada cidade, e as moedinhas, inclusive Tetzel dizia o seguinte: ouça a voz das almas dos seus entes queridos, que estão gritando, dizendo, somente uma moedinha e eu vou me livrar do purgatório, vou me livrar das dores do purgatório. Então, realmente, isso mexia. Observe que hoje as pessoas, quando percebem que alguém morre e não tem certeza de salvação, as pessoas ficam meio que desesperadas e tem muita gente, né, sente. Todos nós queremos que todos sejam salvos e vá para a eternidade com Cristo, vá para o céu. Mas o que era pregado era, se você pagar, você vai ser salvo, você vai para o céu. Esse era o ponto principal que irritou Lutero, porque o que ele estudou, agora falando no nível espiritual, o que ele estudou foi que quem salva é Jesus, quem nos justifica é a nossa fé nele, é a graça de Deus que já foi paga, todo o preço foi pago em Jesus. Na minha concepção, a reforma protestante se torna extremamente espiritual quando ela traz o pensamento de uma falsa religiosidade para a palavra de Deus, dizendo, olha, você não precisa pagar nada para ser salvo agora mesmo. Você só precisa crer que Jesus Cristo já pagou todo o preço. Você não precisa mais dar nada para Papa ou para a igreja. Você só precisa ser salvo. E esse ponto é um ponto extremamente espiritual inclusive, para nossas vidas hoje. Muitas igrejas não estão mais pregando esse ponto. Eu preciso entender que eu sou salva no momento da minha confissão pública de fé em Jesus Cristo, com a minha boca confessando e com o meu coração crendo, como diz Romanos capítulo 10. Se isso é verdade, foi exatamente o que Paulo trouxe, como ele diz, a minha cartazinha, quando ele chama a carta de Romanos como uma carta particular. Ele estudou tanto essa carta, ele conduziu as pessoas tanto à verdade das Escrituras em Romanos, que ele queria que todos reconhecessem e compreendessem a salvação, não mais pelas indulgências, mas pela fé em Jesus Cristo. Na minha concepção, ela se torna extremamente espiritual. Quando a reforma protestante, ela tira toda a mentira que foi pregada, inclusive estava dando uma lida ontem a respeito disso, eles sabiam, a igreja sabia qual era a verdade. A igreja sabia que a indulgência não salvava. Os teólogos sabiam. John Eck sabia que as indulgências não salvavam. E por que eles não pregavam? Porque era muito bom para a igreja a arrecadação. Era muito favorável o dinheiro que entrava. Se eles falassem que o dinheiro não comprava um pedaço do céu, ia quebrar a igreja. E lembrem-se, nesse momento histórico, estava havendo a construção da Basílica de São Pedro em Roma.
arquimilionário projeto. Então era necessário entrar muito dinheiro. Outro ponto, inclusive, de um alemão, eu esqueci o nome do padre, de um Alberto, padre que queria ser arcebispo de Mainz. Obrigada, Karine. Da cidade de Mainz. Essa cidade, o arcebispo comprou o título. Ele comprou o título. Para ele pagar, ele pediu para o Papa. Eu queria saber se eu posso vender indulgências. E o Papa disse, pode sim. Então ele pegou as indulgências e pagou o título dele para ser arcebispo da cidade de Mainz. Então realmente a sujeira, a corrupção que a igreja estava vivendo era exacerbada. Não dava para eles ouvirem. Hoje a gente não gosta mais de ouvir. Apesar de que, inclusive, em pleno século XXI, a igreja em Roma vende indulgências. Hoje, se você for lá dizer, eu quero ser salva, está aqui o dinheiro, eles dizem, salva de tantos anos, conforme o dinheiro que você der, salva de tantos anos do inferno, do purgatório. Então, para mim, o ponto espiritual da reforma é quando ele traz a verdade em Jesus Cristo, somente as escrituras, que inclusive nesse momento a igreja dizia que ela tinha, nesse momento, inclusive agora mesmo, ainda esse último Papa declara a mesma informação. A igreja tem mais autoridade do que a Bíblia. Então, os 5 solas diz, somente as escrituras, não o homem, não o Papa, somente Jesus Cristo. Somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória torna a reforma extremamente espiritual. Eu queria resumir as 95 teses, que eu não posso te citar nem 3, mas eu estou aqui com todas elas na minha mão. As 95 teses, na verdade, não são teses de um modo geral, são 95 teses contra a venda de indulgências. Foi isso que indignou Lutero. Então, ele diz assim, uma indulgência, por exemplo, ele vai dizer, mente quem diz que a indulgência compra o perdão do pecado. Todas as teses dele, e é interessante nesse ponto, que Lutero, ainda muito apaixonado pela igreja, e ele não acusa o Papa em nenhum momento. Ele vai acusando os vendedores de indulgências. Esses estão mercadejando a fé. Esses que estão explorando o pobre lá com a galinha, com sei lá o que ele tinha para vender, para comprar perdão do pecado. Então, Lutero se indigna muito e ele combate o comércio da venda de indulgências. Essa colocação é muito interessante, inclusive, ele, quando vai para Worms fazer o debate, ele não confronta em si a igreja, como a professora falou, por respeito à igreja, e não confronta o Papa, porque ele achava que o Papa não tinha conhecimento desse nível de venda. Mas ele confronta a falsa doutrina. Então, nesse momento, ele traz essas 95 teses. Você pode dar uma observada, mas como a professora já resumiu, ele confronta exatamente a venda da fé em Cristo, da salvação, a venda da salvação. Ele faz 95 quesitos de confrontação de todo aquele que provasse nas Escrituras que aquilo era bíblico, certo? Dê uma olhada depois na internet, elas são livres para pesquisa, as 95 teses. Mas o objetivo era confrontar a venda de indulgências. Eu te respondi? Tá bom, querida. Boa noite, meu nome é Cleudineia. Eu gostaria de perguntar para a pastora Gláucia. Eu gostaria de saber como é que está o evangelho, a questão do evangelho, pregação do evangelho lá em Wittenberg, e como é que está a questão das igrejas lá protestantes, né? Em 2013, eu estive na Alemanha, só que eu estive na região da Baviera, Munique,
na cidade de Passau. E, assim, o que eu vi por lá é que nem as igrejas católicas estavam sendo frequentadas, né? Entrei em algumas e eram completamente vazias, e algumas pessoas que se tinham era mesmo só para adquirir conhecimento histórico, mas não por questões espirituais, né? E então eu queria saber como é que estava, como é que está lá, como é que se encontra essa questão do evangelho, se existem pessoas alemães mesmo, crentes, protestantes lá na cidade de Wittenberg. Prosseguindo, te dando uma resposta daquilo que eu tive a experiência e também complementando a pergunta dela, é muito interessante, se foi espiritual a reforma, é uma pergunta também interessante, porque o que nós vemos hoje, inclusive amanhã nós teremos um preletor que vai falar sobre a influência da reforma e suas consequências no Ocidente. O que nós percebemos é que, por exemplo, hoje, 500 anos depois, não existe motel na Alemanha. 500 anos depois, não existe motel na Alemanha. Mas eles são tão liberais. Mas não tem casa para sexo lá. Quer fazer sexo, vai para casa. Vai para sua casa. Mas não tem casa para sexo. Eles não têm essa cultura. A cultura de meninas, de adolescentes. Então, o que nós percebemos lá é que a cultura protestante prevaleceu. E ela é boa. Mas, 500 anos depois, foi engessado, como a professora falou. Foi engessado o evangelho de tal forma que as igrejas estão vazias. Há alguns pontos de igrejas chamadas igrejas livres. O grande problema do avivamento, de grandes avivamentos, é que quando você está lutando por ele, até morre por ele, tudo é muito sério e sincero, como foi a igreja primitiva. No momento que você cresce, aí você fica frio, porque você acha que tudo você pode. A igreja alemã, nesse momento, precisa das nossas orações, porque elas estão vazias. Eles hoje vivem somente das bênçãos, dos resquícios da reforma. Princípios e valores, eles são muito fortes nisso. Por exemplo, sobre pagar, eles não têm, você não vigia nada dos outros. As casas não têm muros, gente. As casas não têm muros. É inacreditável. As pessoas, a gente teve uma experiência incrível. Alguém colocou pedestal dessa câmera aí? Tripé, correto. Tinha um tripé, meu marido conhece bem essas coisas. Alguém deixou um tripé na rua. E a gente foi e voltou e o tripé estava na rua, em pé. Alguém entrou para fazer alguma coisa e esqueceu até de voltar. Então, é impressionante como os valores daquela nação são tão lindos, mas eles esqueceram de ler a Bíblia. As igrejas estão frias. Essa geração de alemães se esqueceu do ensino dos seus pais. E como diz Provérbios, nós não podemos arrancar os marcos que construíram os nossos pais. Então, é exatamente essa crise, inclusive, você que viu Munique, percebeu que a maior festa de cerveja, uma das maiores do mundo, tipo um carnaval de cerveja, é em Munique. A gente realmente viu a situação, em algumas coisas, a Alemanha já está perdendo os princípios e os valores protestantes, que se Lutero tivesse lá, acho que não estaria assim, não. Mas nós devemos orar pela cultura alemã, que está sendo desgastada nesse momento também pelo relativismo. E, enfim, está fria a igreja. Na cidade que nós estávamos, tinha uma igreja chamada Igreja Livre, que é uma igreja que as pessoas louvam, que as pessoas podem até bater palma, né? Que não tem aquele credo religioso, né?
Mas as demais é basicamente como uma missa. Infelizmente, muito frios. Alô? Boa noite, eu me chamo Aclésio e nós ouvimos falar dois termos com frequência aqui, que é avivamento e reforma. E eu queria que vocês esclarecessem a diferença entre avivamento e reforma. Bem, a reforma foi um rompimento. A reforma até levou o nome de revolução religiosa, reforma religiosa. Então, foi um rompimento dos protestantes com a igreja única existente na Europa, que era o catolicismo. Então, foi um rompimento, um movimento religioso, de volta às origens, de volta à palavra, de volta à salvação pela fé, não por obras, a Cristo como mediador. E os avivamentos são movimentos dentro do protestantismo, porque a reforma é um movimento dentro do catolicismo. Lutero era um monge agostiniano. Então, foram católicos que fizeram a reforma. Foram monges, foram freiras, foram esse povo que, incomodado, apesar de ser sua igreja e de amar muito, como Lutero amava muito a igreja, mas de ver que chegou num ponto que não havia nada de religião ali, não havia nada de fé. O Papa era mais um guerreiro, muitas vezes, que saía de espada na mão conquistando o reino, do que alguém que pastoreava almas. Os padres compravam seus cargos, então, foi um movimento que a própria Igreja Católica faz. Enquanto que os avivamentos são movimentos dentro do protestantismo para resgatar também uma igreja fria, uma igreja não somente protestante, mas os avivamentos alcançaram outras igrejas, mas principalmente o protestantismo. No século XVIII, o século do avivamento, o que está acontecendo? As igrejas elas estavam se esvaziando. As pregações, citava filósofos, se falava de tudo, menos de Cristo. Então, o avivamento busca a mesma coisa, vamos dizer assim, que a reforma, porque vai atrás, o que é importante? Não precisou muita coisa não, gente. A Bíblia é tão clara quando ela fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei dos céus e sararei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Todos os avivamentos que ocorreram partiu do desejo do coração de alguém de se aproximar de Deus, de ler a palavra. Wesley começa com o Clube Santo, que eles liam a Bíblia. Só que naquela época ele não era nem convertido. E quando ele vai para as Américas, ele fala: eu vou evangelizar índio, mas eu não tenho certeza da minha salvação. E ele passa pela conversão e depois ele passa pelo avivamento. Então, o retorno a ler a palavra de Deus e pregar Cristo. Só isso que eles fizeram. Whitefield prega para multidões, ele prega Cristo, horas e horas. O povo lê a palavra, o povo ora, e as multidões se convertem. É tão lindo de ler a história do avivamento na Inglaterra, aquele povo que vivia bêbado, caindo pelas ruas. O alcoolismo dominava. Mulheres vão em frente do salão, do bar, se ajoelham e cantam. E os que vendem as bebidas alcoólicas começam a despejar toda a bebida nas ruas. E a nação ela é transformada. A influência, gente, não é grande. Não é grande porque o alcance do protestantismo não é grande. Mas é suficiente para mudar a sociedade, para mudar esse costume que tinha do alcoolismo, que estava destruindo os lares na Inglaterra, nos Estados Unidos, para transformar.
Então, a reforma, basicamente, foi um movimento de rompimento com a Igreja Católica. Eu digo que nós lemos muitos historiadores que eles falam que a reforma não foi completa, e eu concordo. A reforma não foi completa. E eu acho que a beleza de quando você estuda e se propõe a ensinar a história, como a Bíblia faz, ela não mostra só as coisas corretas. A reforma tem um movimento muito lindo de resgate da palavra, mas ela é contraditória à medida que ela fala a salvação é só pela fé, só pela graça de Deus, e ela continua com o sacramento. Porque o que é sacramento? Sacramento confere graça. Então, se é só Cristo, é só Cristo. Se é só fé, é só fé. Então, podia ter ido além. Eu acho que foi a época, a dificuldade daquele rompimento, a dificuldade de ir além na reforma. A gente vê os anabatistas, depois numa reforma mais radical, falando do batismo de adultos, depois batismo por imersão e sendo mortos. Vocês gostam tanto de batismo, então vocês vão morrer afogados. Então, gente, reforma, rompimento, uma revolução espiritual. Avivamento, uma revolução espiritual também, mas dentro do protestantismo. Para avivar aquelas igrejas que estavam se esvaziando. Foi a época do deísmo, em que os filósofos deístas diziam que Deus era como se fosse um grande relojoeiro que criou lá o relógio e deixou o relógio funcionando. Então, Deus não é um Deus pessoal, Deus não se revela. E começam a atacar a Bíblia, os milagres da Bíblia, tudo aquilo não tinha validade nenhuma. E vêm, então, os avivalistas e vão pregar essa palavra. E as pessoas vão se converter, não precisa nada mais, gente. Nada mais, é tão simples, é conversão. É o que eu falei de micônio na reforma. Entregar a vida a Deus e sentir a alma regenerada, transformada. Foi isso que aconteceu no avivamento. Aconteceu algum milagre, alguma cura, algum falar língua, alguma coisa diferente? Aconteceu. Mas o principal que aconteceu foram as pessoas sendo salvas. É isso. Está faltando as pessoas serem salvas dentro das igrejas protestantes. Porque quando a pessoa for realmente salva, onde ela estiver, ela vai fazer diferença. E vai transformar a sociedade. Boa noite. Meu nome é André Felipe. Eu gostaria de fazer uma pergunta no final, mas antes eu queria fazer algumas considerações que eu também acho importante. Eu achei muito interessante quando vocês falaram sobre as referências, e de fato isso é muito importante. Como um dos primeiros solas que está ali no banner, o Sola Escritura. E isso é muito importante porque, infelizmente, nós hoje buscamos muitas referências e muitos pontos de partida que não a Escritura, para fundamentar nossas práticas, nossas atitudes, nossas crenças. E como falaram, né, sobre a posição das mulheres, eu queria comentar sobre isso, que, infelizmente, muitos acabam absorvendo esse pensamento muito feminista atual. E o que a palavra de Deus fala? Que, pelo contexto, né, da Escritura, sobre a mulher não poder pregar e ensinar no culto público. E ela até, a moça que está no meio, eu não recordo o nome, perdão, mas ela falou sobre isso. De fato, a mulher tem liberdade para ensinar em casa os seus filhos, numa universidade, como educadora, como estamos fazendo aqui agora. Mas a questão do que a Escritura aponta é no culto público. E a Escritura, como sendo a nossa base, nós temos ela como referência, ela nos aponta que pregar não é um direito. Pregar é uma licença que Deus nos dá, e Ele dá a homens. E Ele deixa isso bem claro quando Paulo envia a carta a Timóteo, a uma igreja gentia, não era um povo necessariamente judeu, e ele aponta que as mulheres não deveriam ensinar. Ele aponta ali o ofício do diaconato, que era exercido por homens, e o ofício do presbiterato, de presbíteros, bispos, pastores, enfim, como pode ser chamado, a homens também. Então, no caso, pregar não seria
um direito. Se fosse um direito, de fato, seria injusto Deus não deixar as mulheres pregarem. Mas não é um direito, é uma licença. Assim como, por exemplo, o direito de dirigir. Nós somos cidadãos e nós, depois dos 18 anos, temos a permissão, se passarmos em todos os testes, de dirigir, a licença. Se não, não. Continuaremos sendo cidadãos, continuaremos sob a mesma lei, mas não poderemos dirigir. Então, é uma analogia bem pobre, mas só para entender melhor. Então, é mais ou menos isso. E também, né, como ela falou, que eu achei muito importante, o papel da mulher na família é muito importante. De fato, não só John Wesley, mas também Agostinho, né, chamado Santo Agostinho, pai da igreja, ele também falava de como a mãe dele, até antes de morrer, não deixava de interceder por ele. E depois que ele se converteu ao cristianismo, que ele foi convertido ao cristianismo, ele percebeu de como que ela foi perseverante e importante para a vida dele. Então, de fato, a mulher tem muita importância, como o próprio Paulo fala a Timóteo, como mãe e esposa. Mas é muito bom também nós termos isso em mente, que a palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. E por mais que ela vá contra os nossos ideais de hoje, nossas opiniões, nossas crenças pessoais, ela deve ser o fundamento, porque se nós não levantarmos a bandeira do sola escritura, infelizmente a reforma vai ter sido inútil. Nós precisamos sempre levantar a bandeira do sola escritura. E a pergunta, né, eu peço perdão por me prolongar, só queria fazer essas considerações. O conceito de frieza, o que vocês considerariam frieza? Porque, como muitos chamam a reforma da reforma, o período chamado do puritanismo. E hoje nós olhamos para eles como os frios, né? Os gelados, enfim. Então, qual seria o conceito de frieza nesse sentido? Obrigado pela atenção e perdão por me prolongar. Qual pergunta que você quer que responda? O conceito de frieza ou sobre a mulher também? Sobre a frieza. Sobre a frieza. Tá. Para mim, a questão da frieza é quando a gente não se empolga com a palavra de Deus. Quando você não tem sede da palavra de Deus. Quando você não tem a soberania de Cristo em sua vida. Quando você faz seus planos e não submete à vontade de Deus. Eu vou, eu resolvo, eu faço, e eu não pergunto se Deus concorda, se é da vontade de Deus. Então, quando você não tem sede da palavra de Deus, quando você não tem vontade de adorar a Deus, quando você não tem compromisso com a sua igreja, hoje está uma moda de evangélico não praticante, que nunca existiu isso, e hoje está cheio dos desigrejados. Para mim, não existe cristianismo sem igreja. Não existe evangélico não praticante. Você é evangélico, Cristo disse que edificaria a sua igreja. E a igreja é o lugar de mutualidade, de chorar com o que chora, de se alegrar com o que se alegra, de perdoar, de exercer tolerância. É corpo de Cristo. Então, para mim, a frieza é isso, de você não ter compromisso com a sua igreja, com esse corpo de Cristo, de você estar alienado da palavra de Deus como guia, de você pensar, realmente, a Bíblia diz isso, mas hoje é assim. Hoje é natural. Todo mundo faz. Então, ou você concorda, e a Bíblia é sua regra de fé e prática, ou então você segue a sociedade. Em Romanos, Paulo é muito sincero e é tão atual. Gente, a carta de Romanos, Paulo escreve à igreja de Romanos antes, né, da morte dele, que é século I, início do cristianismo. É tão atual. Leiam a carta de Romanos. Se vocês não forem ler nada na vida, leiam a carta de Romanos, porque vai servir para a época que nós estamos vivendo. E começa Romanos 12 com algo que, se você não conseguir ler, porque não dá tempo,
Uma vez uma pessoa falou, não, eu não leio que não dá tempo. Aí eu peguei, vamos ler aqui o Salmo. Cronometra quanto tempo nós gastamos. Se você está dizendo que você não tem tempo de ler a Bíblia, você é mentiroso. Era professora da classe. Aí o aluno levantou, essa classe não é para mim. E nunca mais voltou. Porque eu falei, não tem tempo de ler. Dá desculpa, você está dando desculpa a você mesmo. Mas, gente, se você diz que não tem tempo de ler a palavra, se você não vive, como Romanos 12 fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos acomodeis a este mundo, mas transformai a vossa mente, para que possais entender, para que possais viver, experimentar uma coisa que eu li tanto, e a ficha caiu há pouco tempo atrás, que as promessas de Deus a gente quer agarrar com todas as forças, mas faça isso para experimentar aquilo, agrade-se de Deus, que Ele concede o desejo do seu coração, a gente não lê. Ele vai conceder meu desejo, mas cadê a parte que você tem que fazer? Então, se você renova a sua mente, se você não se acomoda a este mundo, aí você faz isso, você experimenta a vontade de Deus, porque não é você, não é sua vontade que está te guiando, é a vontade de Deus na sua vida. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Não existe felicidade nessa terra. Se você pensa e está buscando uma felicidade aqui, você está enganado. Não existe felicidade aqui. Às vezes está tudo bem financeiramente, não está bem na parte emocional. Está tudo bem emocionalmente, a saúde pega. Está tudo bem na saúde, relacionamento pega. A felicidade, o bem-aventurado, o feliz, é só dentro da vontade de Deus. Mas para isso, para você experimentar, você tem que transformar sua mente, segundo o que diz a Bíblia. Não segundo a filosofia pós-moderna. Não segundo Lutero, não segundo Calvino, não segundo Paulo, não segundo Apolo, segundo Jesus Cristo, segundo o que diz a Bíblia. Então, a frieza, para mim, é essa falta de compromisso com a igreja, com Deus, com a leitura da palavra, com a oração. Se a gente não ora, não lê a Bíblia, não se compromete como um cristão, não ama o próximo, não perdoa, não tem a prática da mutualidade, a igreja só pode ser uma igreja fria. Uma igreja enferma, que não vai fazer diferença nenhuma nessa sociedade. Nenhuma. Boa noite, meu nome é Sâmia. Minha pergunta é, porque eu acho um paradoxo, porque hoje em dia existem tantas religiões, né, depois dessa reforma, e a gente percebe que a cada dia a corrupção ela só aumenta mais, né? Então era uma coisa que era para estar diminuindo, porque tem muitos que se dizem cristãos, e na realidade a gente percebe que a cada dia vai piorando, né? Então eu queria saber assim, se tem religiões e tem seitas também, né? Mas esse número crescente de religiões, se isso é algo bom ou ruim? Nós estamos pensando nisso que você pensou. Né? As questões que vocês levantam são questões para todos nós pensarmos. Né? Como com tantas religiões, foi isso que você disse. O que eu entendi foi o seguinte, ainda existe um caos social, porque eu vou sempre analisar da perspectiva sociológica, ainda existe um caos social, ainda existe corrupção, né? Ainda existe tanta coisa.
Eu acho que o que a reforma suscita e que a professora Ruth acabou de mencionar é que uma referência para a justiça é a verdade bíblica. Então, por mais que enquanto pessoas, nós inventemos várias religiões e do nosso ponto de vista humanista, nós elejamos um critério como fundamento dessa religião, o que nos leva a pensar em relação à reforma é que a eliminação das injustiças, da corrupção, ela está pautada na verdade bíblica. Ela está pautada na verdade bíblica. Porque, como a professora Ruth falou aqui, não é aquilo que o Lutero falou, não é aquilo que Paulo falou, Então, é a verdade que Jesus pregou, que Jesus veio e pregou com a vida dele. O evangelho é real porque Jesus não pregou na sinagoga, digamos assim. Foi a vida dele é o evangelho. É por isso que se prega a Cristo, Então, nós temos isso. Então, muitas vezes, nós, enquanto grupos, nós nos reunimos e elegemos um critério, e esse nosso critério, esse nosso princípio passa a nortear nossas atitudes, só que distante de uma verdade bíblica, E distante de uma verdade bíblica significa injustiças, Por exemplo, uma série de hábitos que nós temos que não estão pautados numa verdade bíblica, mas no entendimento humanista, e que isso gera injustiças em todos os tipos de cultura, todos os tipos de religião, Então, eu acredito que o que a reforma nos traz é isso, para que essas coisas sejam resolvidas, sejam sanadas, sejam transformadas. O fundamento disso tudo é uma verdade bíblica. Por exemplo, essa questão, às vezes a gente fala, mas essa questão da venda de indulgências é só uma questão econômica. Essa questão econômica era uma estrutura da sociedade medieval. Quando isso vem abaixo, isso destrói um império. Isso desmonta um império. Mas esse desmonte desse império só foi possível pautado numa verdade bíblica. Lutero descobriu uma questão, digamos assim, claro que ele conhecia a palavra, mas ele pega uma questão, escreve 95 teses sobre essa questão, refutando todos aqueles princípios humanistas que a gente havia construído como igreja. Então, isso só pode ser feito através dessa verdade. Tem outros exemplos que a gente pode lembrar, que enquanto humanos a gente sempre, toda vez que a gente pensa numa revolução humanista, numa superação, o que nós fazemos? Nós colocamos nossas ideias, aquilo que nós achamos, e recusamos a verdade bíblica, e geralmente é muito desastroso, É muito desastroso. Então, uma reforma, uma transformação, como as pastoras falaram, as professoras aqui, ela tem que ser pautada numa verdade bíblica, ok? Só essa verdade ela vai ser capaz de destruir as nossas injustiças, as injustiças que nós mesmos criamos, ok? Só queria acrescentar algo que eu tenho entendido. Quando eu me refiro a todas as mentiras e falo de verdade, só existe uma verdade. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a verdade. Se não for ele, não é verdade. Você pode criar todas as seitas e religiões, se não for ele, não é verdade, porque ele é a verdade. O que aconteceu, o que está acontecendo? Fuga da verdade. Se eu começo a viver mentiras, eu começo a gerar corrupção. Então, se eu começo a buscar a verdade, eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Ele é a verdade. O que está faltando nesse tempo é a verdade. E não somente os princípios da verdade, mas a pessoa da verdade, porque a verdade é uma pessoa.
É interessante Pilatos perguntar para Jesus, e o que é a verdade? Ele estava de frente da verdade, né? Então, uma das coisas que nós precisamos encontrar é a verdade e ficar de frente e, na verdade, crer que Ele está em nós, né? Porque a verdade é uma pessoa, não é um princípio somente, é uma pessoa. Abriremos espaço para mais uma pergunta. Boa noite, o meu nome é Patrícia e eu vim como convidada, eu não sou daqui da UFMA. Eu queria que vocês conceituassem como pesquisadora e historiadora qual era a função de uma mulher profeta na Bíblia, porque a Bíblia também relata que Uda era uma profeta, e Uda é do tempo antigo de Reis, acho que do segundo livro de Reis. E na Bíblia também relata, no Novo Testamento, em Lucas, que havia uma profeta com o nome de Ana, que ela se casou, e depois de 7 anos de casada, o seu marido morreu, e eu acho que ela viveu 82 anos ou 80, e se dedicou a Deus, se dedicou a Jesus. E quando Maria estava grávida, ela ainda chegou a ver Maria grávida. Sendo que essas mulheres, as pessoas também relataram muito que Paulo advertiu que mulheres não podiam falar. Sendo que a Bíblia também adverte que havia mulheres que falavam de Jesus e que pregavam o Evangelho antes de Jesus e no tempo antigo. Então, eu queria também que vocês relatassem isso, qual era o conceito de profeta naquele tempo. E essa era a minha pergunta. Muito interessante a tua pergunta. Eu acho que nós vamos fazer um seminário sobre essa questão, né? Que está sendo colocada de vez em quando vem. Eu estava dando uma lida na lista de mulheres na Bíblia que foram profetisas, que foram atuantes, que foi juíza, no caso Débora. E é interessante como Jesus fala teologia com uma mulher. E como disse a professora Ruth ainda há pouco, pela primeira vez se identifica como Messias. Ele fala para a mulher samaritana. Por que ele não procurou um homem para falar? Por quê? Ele procurou uma mulher, deu aula de teologia para ela. A pergunta dela foi teológica. Eu queria só te perguntar uma coisa, já que você é profeta. Aonde devemos adorar? É uma pergunta teológica. Aonde devemos adorar? E Jesus começa a argumentar sobre não é em Gerizim, na tua terra, nem em Jerusalém, mas chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele dá uma aula de teologia para ela. E, da mesma forma, interessante, essa mulher sai para chamar a cidade para ouvi-lo. Uma grande pregadora. E convenceu uma cidade para ouvir Jesus. Eu acredito plenamente no chamamento de Deus. E não importa se você é homem ou mulher. Importa que Ele te chamou. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver comprovações de mulheres extremamente atuantes, como você falou, inclusive em Coríntios, inclusive sobre as profetisas, que elas eram altamente atuantes na igreja, ao ponto de Paulo exortá-las em relação a cobrir ou não a cabeça para profetizar, porque elas tinham um ministério profético dentro da congregação. Isso era visível e atuante. Várias, muitas mulheres mesmo. Então, realmente, esse ministério, ele é importante, ele foi importante. Existem mulheres, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que profetizaram, que foram atuantes, que foram mulheres. Eu acho a profecia, eu acho ela extremamente séria em relação a mulher não fazer nada dentro da igreja. Ora, se não faz nada, se ela não pode falar, como é que ela pode profetizar? O mesmo Paulo que falou que a única coisa que ela precisava era só cobrir a cabeça. Mas ela podia profetizar. Ele não falou para ela não falar, ele disse, só cobre a cabeça para respeitar a autoridade do teu marido, mas pode profetizar. Então, é a questão ministerial da mulher, a atuação feminina dela na vida de Jesus, no Antigo Testamento, como Débora. Gente, eu fico escandalizada com Deus, no bom sentido da palavra, quando fala que Deus levantou Débora lá atrás para julgar Israel, para entrar em juízo com Israel.
Então, da mesma forma, esse Deus, ele é pleno e ele tem um sacerdócio universal para aqueles que buscam. Olha, está interessante, porque aqui vocês têm a socióloga, a teóloga e a historiadora. Então, cada uma vai falando de um ponto de vista. Eu gosto muito de pensar na história, porque quando a gente vê o cristianismo, aquela religião simples, em que eles estavam juntos, em comunhão, nas casas um dos outros, e alguém tinha uma palavra de edificação, e alguém tinha um cântico, e aquela igreja linda que repartiu os bens, foi essa igreja que Cristo deixou. Quando a gente fala de cristianismo no Império Romano, começam os desvios da igreja. E nesses desvios que a reforma tenta ajeitar depois, entra a questão da salvação por obras, entra um monte de coisa do sacerdotalismo, do sacramentalismo. E eu acho que um dos grandes males que veio desse paganismo romano foi a questão do sacerdotalismo. Me apontem, quem puder, um versículo no Novo Testamento que dá ao homem o direito de ser um sacerdote. O que a Bíblia fala sobre isso? Que tem um sumo sacerdote, que é Cristo. Sacerdote aparecia no Velho Testamento. Jesus não tinha vindo, precisava de alguém para interceder diante de Deus pelo povo. Precisava de alguém para apresentar o bezerro, a oferta, para purificar o pecado do povo. E quando Jesus vem, que derrama o seu sangue, que está consumado, ele é o cordeiro, ele é o sumo sacerdote. Mas o que tinha em Roma, gente? O que era o paganismo? Era uma religião de idólatra, era uma religião de rituais, de sacerdotes que eram poderosíssimos. Eles tinham poder, eram sacerdotes. E quando vem a Igreja Católica que traz esse sacerdotalismo, traz todo esse ranço de poder, e quando o homem tem o poder, tira o poder que pertence a Deus. E não quer dar esse poder a ninguém. O poder corrompe, né? Basta uma tragada. E onde que a Bíblia fala que o ministro, que o presbítero, que o pastor tem poder? Onde que fala? Pedro vai exortar aos ministros, aos pastores, e fala: não como tendo domínio sobre o rebanho, mas servindo de exemplo. Não é para o pastor ser dominador. Eu pesquisando agora para escrever o livro sobre a história dos avivamentos, eu encontrei uma história que retrata muito bem. Chegou um repórter numa cidadezinha dos Estados Unidos e foi atrás do pastor daquela igreja. Quando ele encontrou o pastor, ele perguntou assim: o senhor é o pastor que serve aqui? Ele responde: eu sou o pastor que manda aqui. Gente, é isso. Toda a pesquisa que eu estou fazendo, estou vendo. É isso que pega. É o poder. Como que a mulher vai ser pastora se ela deve submissão ao seu marido? Como que ele vai ser submisso a ela? Aonde que está escrito na Bíblia que como o pastor ele tem poder sobre ela, ou ela como pastora vai ter poder sobre ele? Não tem isso, gente. O pastor é o servo. E a Bíblia diz que nós temos que ser submissos uns aos outros. Se você tira a questão do poder, resolve tudo. Resolve tudo. Essa concepção vai embora. E a gente vê na história as mulheres falando: eu não quero usurpar o lugar, mas se não tem ninguém para pregar, eu tenho que pregar. Porque a Bíblia diz que se eu não falar, as pedras clamam. Eu não quero tirar, tem uma delas que fala assim: eu quero ser a burra, é a burra, né, do Balaão.
a jumenta do Balaão. Eu não quero ser ninguém, mas eu quero ser usada por Deus. E Anna Begby, que foi nossa pioneira batista, ela fundou um colégio porque ela queria evangelizar, ela tinha o dom da evangelização, e ela não podia falar em público. Então, ela funda o colégio para evangelizar aquelas crianças. E ela dizia, eu tenho inveja dos homens, porque eles podem ganhar muita gente para Cristo. Massa, porque eles podem falar para multidões. E eu tenho sede de ganhar almas para Cristo, porque ela teve muitos filhos. E ela falou, eu fiquei afastada do ministério tanto tempo, eu tenho sede de ganhar almas para Cristo. E a filha dela, quando o pai morre, o pessoal queria que ela falasse no funeral do pai. E ela não quer falar, porque ela era mulher e não podia falar em público. Aí, numa exceção muito grande, ela vai e fala da testemunho da vida do pai. Missionário muito dedicados, foram 60 anos, eles não queriam nem voltar para os Estados Unidos com medo de não vir para o Brasil mais. Morreram no Brasil. E ali muitas pessoas se convertem pelo testemunho que ela dá do pai dela. Se é Deus quem capacita, quem sou eu para dizer que alguém não é capacitado? É Deus quem capacita, não é o homem. Eu acredito que, como a professora falou, tira-se a visão e a concepção do poder, está tudo resolvido. Se for para ser servo, todos nós podemos ser. E todos queremos. Então, realmente, eu creio que a professora de Sociologia poderia dar uma boa palavra sobre isso, sobre a questão do poder, porque realmente, na nossa cabeça, é quem manda. É quem manda. E a questão não é quem manda. Quem é o maior? O que foi que Jesus falou sobre o maior? É o que mais serve. Então, realmente, essa concepção de poder é que pode estar estragando muitas coisas que nós estamos analisando dentro da igreja. Mas gostei do debate, sair da reforma protestante para mulher no ministério. É sinal de que nós precisamos levantar 95 teses a respeito desses temas. Desse tema.